Olá pessoal, boa noite. Começando aqui mais um episódio do Imagem PRF Talks. Hoje, episódio 3, teremos o prazer e a honra de receber a nossa colega querida Juliana Daltro. E para mim é assim, uma grande felicidade, a primeira mulher aqui no nosso episódio e que seja a primeira de muitas. E quero lhe dar as boas-vindas. Boa noite, Ju. Tudo bom? Boa que noite, você Sérgio. se sinta acolhida aqui na nossa recepção. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Giovanni, também. Eu me sinto honrada e é um grande prazer, né, fazer parte desse projeto com vocês, amigos e colegas super queridos, que fazem parte do meu dia a dia clínico de planejamento cirúrgico. E é isso, e também honrada, né, ser a primeira mulher, e com certeza teremos outras colegas também aqui contribuindo. Obrigada mesmo. Show de bola, obrigado a você, Ju, obrigado a você. Inclusive, pessoal, a professora Juliana Daltro, né, foi minha professora na especialização, periodontista, implantodontista, um profissional extremamente competente, ensina muito bem, traz rotina clínica real pra gente. E aí, Ju, a gente vai, conversar um pouquinho, Sérgio vai começar aí com as perguntas mais focadas, assim, realmente pra sua rotina, o que você gosta de fazer realmente na rotina clínica, e a gente vai evoluindo, mas sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigada. Então, Ju, falando sobre periodontia, né? Por que a escolha da periodontia como a sua especialidade base, né? A sua, digamos assim, a sua fortaleza, o seu local que você se sente à vontade? Tá. Então vamos lá, né? Vou começar lá do início. Sim. Quase 20 anos atrás, quando eu formei. Eu sempre gostei muito da área cirúrgica, né? E com isso eu vi na pério um viés. Eu saí da faculdade quando eu formei na UFBA em 2005 e a disciplina de implante ainda era optativa, né? Eu já tinha feito um estágio lá com a especialização, com a turma da especialização, e me encontrei bastante ali naquela rotina cirúrgica. Sim. Mas também eu achava que eu precisava de uma base maior e melhor para entrar nesse mundo da cirurgia. E na cirurgia oral menor, com certeza, essa era uma certeza que eu tinha. E com isso eu busquei a periodontia, né? Fui fazer uma atualização. Na atualização eu me apaixonei não só pela cirurgia, mas também pela parte clínica, né? Por toda aquela área da prevenção e do tratamento de doença realmente periodontal. E ali eu vi que eu falei, eu me encontrei aqui. É isso que eu quero. A cirurgia realmente é uma paixão, mas a perioclínica me ganhou. E aí comecei a dar atualização, fui para a especialização, já sabendo que meu próximo passo seria implantodontia, mas me aprofundando ali naqueles conhecimentos da pério, que me arrebatou de uma maneira que eu vi que a pério olha, eu vou puxar a sardinha mesmo. Lógico, nada mais a pério é base, né? Para tudo. Sim. Né? São os tecidos de suporte que estão ali para integrar com todas as demais disciplinas. E veio daí minha paixão pela periodontia. Não foi na graduação, Sim. né? Foi realmente já no finalzinho, assim, eu vi que eu precisava ter um embasamento melhor para entrar nas cirurgias e escolhi a pério. Meu primeiro contato com a pério na pós-graduação foi na atualização. E peguei realmente uma equipe excelente, que até hoje eu acompanho. E eu acho que também veio muito daí minha paixão de professores que realmente são incentivadores e inspiradores. Com certeza. Isso é importantíssimo, né? Ter pessoas que possam trazer essa referência, né, para a gente durante a nossa profissão. Sim, sim. E dentro disso, buscando também esse mundo do ensino, nunca foi muito a sua praia? Você nunca gostou de dar aula diretamente em
no dia a dia rotineiro assim, de uma especialização, de uma... Então, essa é uma questão assim, bem polêmica na minha vida. Eu gosto de puxar polêmicas aqui. Apesar da grande maioria das pessoas acharem que eu amo falar em público, que eu sou desenvolta, que eu não sou tímida, mas a verdade é bem diferente, né? Eu tenho essa dificuldade realmente de me expressar em público e eu acho que esse foi um grande entrave para seguir uma carreira acadêmica, né? E eu tive, inclusive, algumas oportunidades, né, de professores, de convites, de incentivadores, mas confesso que talvez, né, seja um medo, ou não sei explicar. Eu posso até lhe dar um parecer meu. Né? Por favor. Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em imaginologia em Bauru. Eu terminei minha especialização, tinha acabado, em 1999 tinha acabado minha especialização. O professor Casati me chamou, eu quero que você esteja no nosso turma de mestrado ano que vem. E começa daqui a alguns meses. E eu recusei, justamente porque eu não me sentia confortável dando aula. Sim. E 22 anos depois eu entrei no mestrado de odontologia digital. Então, a vida, às vezes, a escolha do tempo, às vezes não é nossa, né? É verdade, são as circunstâncias que vão levar você a fazer ou não. Mas tenha certeza que o meu caminho profissional seria totalmente diferente se eu tivesse feito o mestrado lá em 2000, lá em Bauru, na USP. E hoje, eu tendo feito agora na Mandic, em 2022, a odontologia digital, eu acho que fez todo sentido para o que eu quero. Tá? Então, às vezes o tempo não é muito... não tem uma coisa muito lógica, né? As coisas vão acontecendo naturalmente. Então, fique tranquila, de repente nem tudo está perdido. Né? E outra, eu acho que, como você me falou, eu queria até que você falasse isso também, você está sempre nas especializações ministrando mais na área ambulatorial. Né? Sim. Fala um pouquinho disso também. Aí, assim, sempre, né, depois da especialização de implante, começaram a surgir alguns convites para fazer parte das equipes, né, aqui mesmo em Salvador, de pós-graduação. E como eu já disse, dar aula realmente sempre foi um entrave muito grande, então eu sempre fiquei mais nos ambulatórios cirúrgicos, né, orientando ali os alunos durante as cirurgias, e no pré-cirúrgico também, né, no planejamento das cirurgias, e acompanhando. E eu amo, realmente me encontro ali, gosto muito, eu acho que eu aprendo muito ali. Ensinar é um aprender diário. Eterno, diário. Eu acho super válido. Eu gosto também dessa interação com outras pessoas, né? Eu acho que, graças a Deus, eu venho de uma geração da odontologia que se saiu daquelas quatro paredes, era você, um auxiliar. E essa questão, uma cadeira ali. E eu sou muito de gente, de pessoas, de contato. Sim. Então, eu acho que essa área acadêmica me traz muito isso, e eu adoro. Além de poder passar meu conhecimento e aprender muito também. Sim. Então, é com muita satisfação que eu exerço dessa maneira. Entendi. Mas essa questão do mestrado aí da sala de aula, de repente, né, Sérgio? Pode chegar. Nem tudo está perdido. Vai aqui, né? É a hora. Assim, é muito do momento, né? Eu falei até com o Sérgio essa semana aí, rolou um convite aí que eu ainda estou em dúvida se eu vou aceitar ou não. E aí eu falei com ele que, assim, que é uma questão de que a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Você já é um profissional extremamente preparada. E talvez, como surgiu para mim e para Sérgio, uma oportunidade de fazer um mestrado diferente, né? Porque foi um mestrado profissionalizante, um mestrado já para especialistas, um mercado que não é o acadêmico tradicional. Que ia tomar muito do nosso tempo, não faz sentido nenhum para nossa rotina. Então, assim, isso é interessante.
E assim, puxando para uma coisa bem legal que você falou, que foi o seguinte, e a minha formação, né, na Baiana, a formação de quem parte da Baiana e presta atenção na periodontia, a gente tem 5 semestres inteiros que tem periodontia diretamente envolvida. E isso é muito legal. Por quê? Porque eu vejo uma carência, e com certeza você, como periodontista, você vê isso, no aprendizado de colegas sobre os cuidados básicos periodontais. Sim, sim. E a cirurgia, ela é muito sedutora. A cirurgia periodontal é uma maravilha. A gente, como estudante, como implantodontista, a gente adora a cirurgia. E quem não tem um pé um pouquinho no chão, pode sim, vai descer com isso e esquecer do cuidado básico periodontal. Sim. E eu vejo muito isso. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo uma limpeza básica ali com ultrassom e o suco gengival, ele deve, na minha opinião, né, ele deve ser invadido ali um pouquinho com ultrassom para você evitar que acumule um pouquinho de cálculo. Então, assim, a gente vê muito desses elementos faltando na formação dos profissionais. Uma sondagem básica. Então, assim, é muito legal. E, assim, eu tenho certeza que a odontologia baiana e brasileira se beneficiaria muito de alguém como você que tem essa noção. Por quê? Porque o aluno ele só pode ser tão bom quanto o seu professor. E você que sabe, que você tem noção disso, isso daí seria muito interessante. De você se tornar espelho para que essa galera saia um pouquinho melhor formada. Então isso é muito interessante porque você tocou nesse ponto, é um ponto que eu vejo diariamente que tem necessidade. E você hoje, você recebe muito paciente de cuidado básico que passou por esse nível de negligência? Como é que está esse cenário aí? Olha, eu recebo muito paciente, realmente, que chega sem esse preparo básico, né? Chega com doença instalada, vindo de outros profissionais, ou nem sempre só vindo de outros profissionais, mas pacientes que realmente não têm o conhecimento da importância desse cuidado, né? E é uma coisa que eu tento bater muito, tanto com meus pacientes, quanto com os alunos, quando eu tenho esse contato, né? Tanto com os estagiários, que lá na clínica a gente sempre tem estagiários, sobre a importância desse cuidado, né, do preparo básico para tudo. O pré-cirúrgico, claro, para o tratamento pré-dentística, na verdade, para devolver a saúde em primeiro lugar, né? Antes de qualquer intervenção, eu preciso que aquele paciente ele esteja com a saúde em dia, num estado de saúde aceitável. Então, essa é uma grande preocupação minha. Inclusive, é uma das coisas que eu tento passar até na minha rede social, uma coisa que eu procuro muito falar, é a questão da prevenção, da saúde, de maneira geral, né? Mas como periodontista, como dentista e periodontista, eu acredito realmente que a saúde começa pela boca. Sim. Então, é uma questão bem importante de saúde pública, inclusive, e que eu acho que deveria ser muito mais difundida e debatida na sociedade. Ah, com certeza. E você falou um ponto interessante que está até em alta nas redes sociais nos últimos 15 dias aí. Você chegou a ver aquele pessoal que estava publicando dizendo que encontraram casos de pacientes com Alzheimer com porfiromonas gengivares no cérebro. Você viu? Você chegou a abrir esses estudos? O que é que você... Eu não cheguei a ler os estudos, já li alguns resumos, mas realmente tem estudos bem interessantes em relação a isso, né? É uma coisa nova que está chegando aí, mas que realmente parece ter relação, né, do Alzheimer diretamente com a doença periodontal. Se realmente for comprovado isso aí, eu acho que vai ser um grande avanço, né, para a saúde e para a periodontia, porque talvez esse aí seja o gancho, o viés que a gente precise para mostrar à sociedade a importância real do tratamento periodontal, da saúde bucal. Né? Foi a endocardite. É isso. Assim como a endocardite. Como feedback da periodontite e diabetes. Isso. Tem uma retroalimentação disso tudo. Então, assim,
Está cada vez mais comprovado o quanto o periodontista é necessário. E uma das coisas que eu acho um absurdo é o seguinte, já me empolgando nessa conversa, hoje se você pegar Salvador, você deve ter umas 12 especializações de implante e 1 ou 2 de pério. Não, eu acho que até tem mais, mas não tem na mesma proporção de implante. Mas né? eu tô falando assim, exclusivamente, né? Sim. Por exemplo, 11 exclusivamente de implante. E exclusivamente de pério, deve ter 1 ou 2. Por quê? Porque eu tô vendo algumas especializações que elas são implante e periodontia. Ao redor do Brasil. Sim, Implante, sim. periodontia e prótese, pério, implante, enfim. E assim, aí vem o questionamento. A especialização que foi minha professora de implante, foi uma especialização inteiramente dedicada à implantodontia. Sim. Não tinha uma segunda certificação. E ela era para capacitar a implantodontia. E como eu falei mais cedo, a cirurgia é muito sedutora. A cirurgia periodontal é gostosa de executar, é bonita, o resultado é um espetáculo. Então, a que custo nós temos periodontistas certificados que talvez não tenham a formação necessária para fazer a atenção básica? Essa é uma questão que realmente tem que se levantar, né? A gente vê muito realmente isso. Até do aluno que quer ir para a especialização só para operar. Mas a gente tem que tentar resgatar isso aí. Porque a pério básica, além de linda, eu amo executar, é extremamente necessária. Uma das coisas que eu mais gosto como dentista, não estou falando de especialista, não estou falando de estou falando de dentista. Porque para o cara, na minha opinião, ser bom especialista, ele tem que ser um excelente dentista primeiro. Sim. Porque o poder diagnóstico ele está na odontologia. Uma das sensações mais gostosas que eu tenho, e isso você como periodontista com certeza você vai me entender, é quando você pega um paciente que ele tem 10 milímetros de profundidade de sondagem e você reduz para 3. Isso aí Isso daí é o que dá o brilho no olhar do periodontista. Isso daí é espetacular, porque assim, você pega um cara que ele tinha praticamente uma indicação de extração por periodontite, porque 10 milímetros de profundidade de sondagem, esse cara tá numa mobilidade grau 2. Tá com menos de 50% de inserção óssea. Sim. Então, fora os outros problemas que ele deve ter para chegar nesse nível, e você reduz para 3, que é saúde. É uma grande satisfação, realmente. É o que todo periodontista quer, né? Para todos os pacientes. E envolve aí muita coisa, né? Isso. Aí a gente volta para a saúde sistêmica do paciente. Para a gente conseguir um nível desse de resultado, o paciente ele tem que estar sistemicamente controlado, né? Porque muitas vezes são pacientes que já vêm com outros comprometimentos sistêmicos. Tem que ser um paciente motivado, né? Orientado. Então, realmente é um trabalho em conjunto que depende muito do paciente, mas também depende muito do periodontista. Então, é bem complexo a pério, porque, justamente por todo esse envolvimento em várias áreas e âmbitos, mas é extremamente necessária e eu acho que cada vez mais tem que ser difundido essa questão realmente da saúde bucal. E quando a gente busca hoje até a odontologia digital, a gente percebe que muitas vezes a gente não consegue escanear um paciente que tem términos de preparos mais subgengivais quando você não tem saúde periodontal. É mais difícil e o scanner ele não consegue captar o que uma silicona conseguiria expandir aquele tecido. Então, muitas vezes em treinamentos as pessoas me ligam, Sérgio, o scanner não está conseguindo pegar aqui um determinado preparo. Eu falei assim, como é que tá? Essa saúde já está sangrando demais. Eu falei, cara, às vezes é melhor você abortar esse escaneamento, promover essa saúde periodontal para depois você conseguir escanear. Porque você não vai conseguir simplesmente anestesiando mais ou simplesmente usando um hemostático, porque não vai conseguir obter o que você precisa sem uma saúde periodontal. Né? Então, até nesse ponto a gente percebe o quanto que a periodontia hoje tem uma importância, né? A gente está falando hoje de odontologia digital, imagine. De todo esse arsenal que nós temos, né? E poder escanear um paciente que tenha alguma doença periodontal não é possível.
Então a gente tem que Para buscar... você ver, né, como a pério, ela realmente está interligada com todas as áreas. Sim, Inclusive com o digital, com tanta tecnologia que nós temos hoje, né, à disposição. E ainda assim, a gente precisa que o paciente esteja saudável sim. para se conseguir um resultado Não tenha dúvida. satisfatório, né? E buscando um pouquinho, né, esse papo do digital, hoje para você, o que você falaria do implante guiado? É algo para você imprescindível? Ele é facultativo? Ele é... qual o grau de importância você coloca hoje na sua vida em termos de previsibilidade, de tranquilidade? Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho, claro, que todo profissional ele tem que aprender a base, né, e começar realmente sabendo executar a cirurgia de implante, independente de ter a ferramenta digital ou não. Sim. Mas não tem como ele se manter no mercado sem essa tecnologia que está à disposição. Hoje já vocês sabem, né, já está totalmente embutido na minha rotina clínica, Sim. o digital. E isso eu não estou falando de cirurgia fechada ou aberta, Sim. né? Isso não está em... A Não- questão não tá hoje em- não é mais essa, né? não A cirurgia está. guiada não está mais nesse questionamento. Não, né? de jeito nenhum. Então, não vamos nem entrar nessa questão de aberta Sim. ou fechada, porque eu acho que isso vai... A maior parte das vezes ela vai ser aberta. A grande maioria das vezes, ela vai ser... No meu caso, né? Sim. No caso, como eu conduzo Aham. o meu protocolo cirúrgico e as minhas condutas, a grande maioria das vezes ela vai ser aberta. Então, eu acho que já é uma questão que independe de como vai ser executada, mas um caminho sem volta que eu digo, porque ali, primeiro, eu acho que a grande vantagem, né, a preservação de estruturas importantes ali. Então, aqui eu tenho que oferecer isso para o meu paciente. Eu não posso mais deixá-lo sem essa segurança. A previsibilidade, sem dúvida, também é uma grande vantagem, né? A gente poder simular aquela cirurgia ali antes, né? A gente poder ver a disponibilidade real de osso que o paciente tem para instalar um implante ou não, para preservar ou não, para reconstruir ou não. Então, realmente, é uma coisa que eu nem me vejo mais Sim. fazendo sem. Então, é uma coisa que está realmente bem inserida na minha rotina, não só para implantes, mas... Periodontal também. Periodontal né? também. Você tem feito muitos casos lá com a gente de Sim. perioguide, né? Isso, então... perioguide, as gengivoplastias, né? As cirurgias plásticas periodontais. Então... É uma ferramenta, né, que eu costumo dizer que você consegue exemplificar melhor para o seu paciente de forma mais clara o que ele precisa, né? Sim, além dessa parte aí didática. Sim. Né? É bem mais fácil. A comunicação com o paciente fica mais fácil, né? Muito mais fácil, né? Porque a gente pega, por várias vezes eu pego ali o planejamento e mostro a ele, olha, isso aqui não dá por isso, ou dá por isso, aqui você tem uma disponibilidade, aqui não. Aqui você tem uma estrutura importante que não pode ser lesionada, né? Então, eu acho que é isso. Até justificar uma colocação de enxerto ou não. Sim, né? Mostrar para o paciente o que ele precisa, né, entender ali em termos de conceituação daquilo que às vezes é tão difícil a gente conseguir explicar para uma pessoa que não seja da área, né, essa sequência, né, lógica de trabalho. Sem dúvida. Eu acho que o digital realmente traz todo esse arcabouço aí junto, né? Eu acho que o digital ele veio para ficar, não tem mais como retroceder e quem estiver chegando vai ter que se adaptar a ele. E quem ainda não se adaptou não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. Ju, então, a gente falou de pério, mas tem muito mais sobre a pessoa do que somente a profissão dela, né? Algumas vezes, na época que eu tava correndo frequentemente, eu te encontrava ali na altura, Jardim dos Namorados por ali, né? Correndo, e aí continua correndo, como é que tá? Firme e forte. Mas você chegou a competir, participar de corrida de rua, como é que tá isso aí? Não, fui pouquíssimas vezes corrida de rua, mas para
acompanhar alguns amigos, vamos, aquela coisa de chamar. Mas a corrida, para mim, além de ser um exercício, né, físico, que é super importante, e é o que eu sempre digo e bato, é a questão da saúde mesmo, é um momento que eu me vejo ali meio que conversando com Deus, sabe? Sim. Aquele momento de reflexão, de pensar na vida, nos projetos, em tudo. Então, sem dúvida, é um momento de lazer para mim. E acabo que corro eu comigo mesma. Então, eu não faço parte de um grupo de corrida, não participo de corridas, né? Que tem várias aí, Sim. sei lá, todo final de semana tem. Mas eu gosto muito. Tenho necessidade de praticar o exercício, e a corrida realmente é um grande hobby, um grande lazer. E é isso, mas eu tô lá, se quiser a gente vai. Ah, não, fechou. Não, mas pô, bacana. Então, na verdade, a corrida é mais um mecanismo ali de relaxamento. De relaxamento, exatamente, de relaxamento. Era mais ou menos como eu fazia quando eu pedalava, né? Às vezes eu pedalava assim horas a fio, tipo assim, 3 horas pedalando, aquelas pedais assim longos, 70 km, 100 km. E assim, era um momento que eu tinha para estar em contato ali comigo mesmo, né? E retroalimentar ali algumas Isso, fazer umas reflexões. Realmente tem essa... Às vezes até programar a semana. Sim. Né? Tipo, vou correr aqui. Às vezes Você não vai dá se nem programando tempo ali. de parar para pensar assim, eu vou Sim. me programando. É um momento muito meu, Sim. né? Muito pessoal. Isso é gostoso. Isso É gostoso. Bem importante. É importante, é necessário. Eu diminui um pouco o pedal e hoje eu tenho feito mais treinamentos em ginásio mesmo, né? Em academias, né? Então faço pedal indoor, né? Tenho feito assim coisas menos rua e mais dentro de casa mesmo. Mas não deixo de fazer, porque realmente é um momento bem gostoso, né? De você estar ali, só você, e você pegar os seus desafios, né? Também. E conseguir, isso é bem legal. Isso é bem eu faço a parte de academia também, de musculação, até para conseguir trabalhar, né? Sim. A gente precisa do fortalecimento, nossa profissão castiga bastante. Demais, então se não tiver esse fortalecimento aí, eu acho que vou aposentar antes da hora. Pois é, exatamente. Mas, e a corrida, isso é uma questão de saúde também. Sim. Né? De saúde, de qualidade de vida. Sim. É bem por aí. Massa, mas gosto muito. Rapaz, é isso que eu falo. A pessoa sem uma atividade física, ela fica prostrada, ela não rende bem. O cirurgião, ele tem que ir pra academia. O cirurgião tem que fazer musculação. Tem que ir, não tem jeito. É coluna, é pé, é joelho, tem que estar com o músculo fortalecido, senão não aguenta. Não aguenta. Aí fica aquela coisa, o cara cansa muito fácil, o braço cansa muito fácil. Pô, a gente vai tirar um terceiro molar? Você não gosta dessa dor de cabeça, não, né? Faço. Gosta? Adoro. Vai tirar um terceiro molar e o braço começa a doer, aí você para, troca pra mão esquerda, vai pro outro lado. Aí, porra, se o cara não tem uma força muscular, ele não aguenta fazer. Não aguenta fazer. E tem cirurgias extensas também, né? De protocolos de seio, enfim. A gente fica muito tempo. Eu geralmente opero em pé. Sim. Né? Mas o meu dia a dia realmente é desgastante, de forma física falando, né? Porque do dentista, de forma geral. Aquela coisa, eu sento, levanta do mocho e vai, opera e raspa, enfim, mas eu amo. Ensina estagiário, tem dor de cabeça com funcionário. É duro. Falar em estagiário, eu queria pegar um gancho. Como é a sua rotina com estagiário? Você gosta? Eu adoro. Eu adoro meus tá vendo que a veia do ensino tá com você? Pode ser, mas eu gosto muito. Eu gosto de ensinar, eu gosto da presença deles. Eu gosto dessa troca. Eu aprendo também com eles muito. Não só sobre odontologia, mas sobre a vida também. Sim. E tem a questão também do contato que eu já falei, que eu gosto de gente. Eu gosto de ter gente ao redor, eu gosto de conversar. Eu acho muito legal, é muito bacana. Existe uma troca, eles também ajudam. Sim. E é isso, é bem interessante. É bem interessante a presença deles lá. Eu gosto bastante, gosto dessa oportunidade. Já tive estagiários, né, que foram para pério, para implante,
E você acaba, pelo de alguma forma, contato. incentivando e fazendo parte da profissional daquela pessoa, né? É, Então, aquela sim. escolha que veio por uma admiração que a pessoa tem com o seu trabalho, isso é E muito isso bacana. é bem gratificante também. Com certeza. Né, Sérgio? E ali também acaba que a gente faz amizade. São pessoas que muitos ficam na minha vida. Né? Sim. Eu tenho algumas estagiárias que são meus xodóis, assim. Que Eu bom. gosto Isso demais. é bem bem legal, legal. né? A gente ter esse contato, né? E essa... E criar um vínculo de amizade mesmo, Sim. sabe? De falar. Eu estava falando isso outro dia com o Gustavo, né? Ele fala que ele hoje não vive sem o estagiário trabalhando ali com ele, convivendo, trocando informações. Eu também. Eu acho que lá na clínica, né, a gente tem muito isso. Lá na Pré-Implante a gente sempre tem muitos estagiários e a gente gosta disso. E justamente por isso, por essa troca, claro que eles aprendem, a gente ensina, mas aprende também, cria vínculos, cria amizades. Eu tenho estagiários, ex-estagiários, já colegas hoje, que ligam para contar os sucessos, as conquistas, né? Que ligam às vezes para... São amigos para a vida toda. Que são amigos para a vida toda. Isso é muito bom. É muito bom, é muito bom. Isso é bem legal, porque o que acontece? Muitas vezes a gente, com relação professor e aluno, às vezes algumas pessoas se distanciam. Só que chega um momento que é todo mundo colega. Não é professor-aluno, não é estagiário e dentista, somos colegas de profissão. Então, assim, eu acho que é uma grande besteira. E você tem isso muito aflorado. Você traz as pessoas para perto, você gosta disso, as pessoas gostam de você. E esse carisma seu, que é interessante, pô. Porque, pô, eu fui seu aluno. A gente sempre teve uma boa relação e tal. E, assim, você nunca me tratou com um afastamento de professor-aluno. Né? Então você tem muito isso, é muito legal. Isso daí é uma coisa que a gente vê que, na minha opinião também, agora que de uns anos pra cá eu comecei a ter um pouquinho mais dessa função de educador, eu também não gosto dessa barreira. Eu não gosto. Eu prefiro que o colega tenha um contato comigo. Claro. Como colega. Como colega, com certeza. E é muito bom vê-los crescer, formar, sabe? Aí chegam lá, vou para a especialização de implante e tal. É muito legal. Vou para pério. Eles ficam, vamos para pério, todo mundo comigo. E vem cá, deixa eu te falar. Em rede social, né? Você falou de rede social mais cedo. Em rede social eu vejo que de vez em quando você posta e tal. Aí que você adquiriu o Airflow e começou lá, protocolo LGBT, etc. Como é que isso mudou para sua rotina? O que você acha? Seus pacientes gostam? Como é isso? Vamos lá. A minha rede social é muito mais para mostrar esse meu dia a dia, né, como dentista, tentando torná-lo mais leve, do que realmente capturar pacientes, tá? E assim, ir para o dentista, né, uma visita ao dentista, realmente não é uma coisa assim que a grande maioria gosta de fazer. E o que eu tento na rede social é isso, é trazer essa leveza e mostrar que hoje, né, a visita ao dentista pode ser indolor, pode ser agradável, aliado à tecnologia. Então, o Airflow é realmente um aparelho que agregou muito na minha rotina clínica, né, que meu dia a dia realmente é isso aí, o tratamento periodontal básico, e a tecnologia me agregou porque é um aparelho que é praticamente indolor, né? A remoção da placa bacteriana é realizada com um pó de eritritol, que é o açúcar da fruta, mas é anticariogênico, tem clorexidina na fórmula, e é praticamente indolor, a água é aquecida, então o paciente com sensibilidade, que muitas vezes eu precisava anestesiar para fazer uma profilaxia, já não preciso mais. Então, o conforto que ele proporciona ao meu paciente, né, naquele momento ali da cadeira, foi o que agregou no meu tratamento. Entendi. Então, assim, realmente, eu acho que a odontologia, de forma geral, eu acho que a gente tem que investir em tecnologia, é uma tendência, né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E é isso, eu acho que eu tento trazer na minha rede social isso aí, essa leveza para mostrar que a gente precisa de saúde, que a saúde começa realmente pela boca e que a visita ao dentista já não é mais tão
traumatizante. Desconfortável, né? Não só com a profilaxia do airflow, né? Esse protocolo GBT, que é esse controle de placa bem personalizado, né? A gente remove exatamente onde tem, enfim, onde tem a placa bacteriana e tal. Mas, sem dúvida, a cirurgia guiada também traz um conforto maior, né? As cirurgias se tornam mais rápidas, digamos assim. A gente tem mais previsibilidade, então já entra na cirurgia sabendo, tendo mais conhecimento daquelas estruturas e daquelas regiões ali a serem tratadas. Então, eu acho que é por aí. Minha rede social é mais para mostrar ao meu paciente, olha, não é tão ruim assim, não. Venha, pode vir. Fica de boa. É isso mesmo. Eu vou lhe tratar bem. Vem aqui, tá tudo tranquilo. Vem aqui, tá Mas tranquilo, que já melhorou muito e que a gente vai lhe dar o máximo de Sim. conforto possível. Sim, eu acho que a odontologia ela busca muito isso, né, atualmente, né, o digital trouxe essa questão de você trazer atendimentos mais rápidos, Sim. mais direcionados ali, com um foco mais objetivo, então você já, tipo, meio que ensaiou isso na tela do computador ali, o que você vai fazer, e você entra já para realizar uma ação ali, ou alguma coisa já mais ou menos previamente preparada, né? Otimiza, né? Sim. Otimiza aquele tempo. Então você acaba tendo mais possibilidade aí de trazer, né, um resultado mais interessante nesse aspecto. Sim, né? sim. E quanto menos tempo de cadeira, melhor para o paciente. Sim. Melhor para a gente também, mas para o paciente, Lógico. né? Eu acho Mas que sempre para aproveitar, para curtir nossa família, viajar. Fala em viagem. Qual foi a última viagem que você fez? O que é que você planeja viajar? Eu amo agora? viajar, né? Pô, lógico, claro, Maria. Quem não ama, né? Minha última viagem foi para os Estados Unidos em novembro. Foi pra onde? Eu fui para Miami. Oh. Foi uma viagem maravilhosa, que eu fui com a minha melhor amiga de infância. Sim. E a gente sempre programava, vamos viajar, nunca dava certo. E acabou dando, essa viagem deu certo para Miami. E foi maravilhoso, eu adoro viajar. Ano passado eu fui para os Estados Unidos, fui para a Europa. Ainda não tenho nenhuma viagem programada, mas espero em breve. Com certeza. Quem é que não gosta de uma perninha de avião? Rapaz. Pretendo viajar esse ano, com certeza. Miami é um espetáculo. Miami é um espetáculo. A última vez que eu fui, fiquei em South Beach. Ali. Aí era assim, ia andando pra praia. Já saía eu fiquei no hostel, 2023. Fiquei no hostel, fui dar uma curtida. Eu descia descalço do hostel. Eu já ia só de short, já ia pra correr, ir pra praia e ficar lá de boa. Nossa, espetacular. Aproveitei pra fazer um curso lá também, né? Mas... É sempre bom. O curso foi só uma coisa só mais desculpa, né? O motivo da viagem é o curso, depois vai curtir. Não, viajar faz bem pra alma, faz bem pra tudo. Desliga um pouquinho. Porque, assim, na verdade, o descansar, né, ele não é só do corpo, né? Você tem que descansar das suas rotinas. Isso. Então, você sair, estar em outro ambiente, conhecer novas culturas, novas formas, faz você abrir o seu pensamento para outras formas também de pensar. Sem dúvida. Né? Viajar também é um aprendizado, você abre a mente. Agora mesmo eu viajei no início do ano, na virada do ano, lá para o Peru ali, né, Cusco, Machu Picchu. Então é uma viagem assim que faz você pensar um pouco mais sobre a existência mesmo, né, das civilizações, né, do que teve aqui antes, né, na América Latina. Então é bem interessante. Eu acho bem interessante essa questão das viagens também, porque antes você sempre vai procurar saber um pouco do lugar que você vai, né, e aí você vai aprender ali um pouco de história, de cultura, e é muito interessante. Eu acho que viajar é um dos lazeres que todo mundo precisa e merece fazer. Sim, não tenha dúvida. E mesmo que seja para lugares mais próximos, sem dúvida, mais barato, mas você mudar a rotina, sair da sua sequência diária, isso é importante. É importante, né? É saudável. Para que você possa reformatar seu cérebro ali para a nova jornada que vem pela frente. Exato, reformatar. É mais ou menos isso. Quando eu chego de viagem, geralmente as meninas me perguntam, e aí, doutora, descansou? Eu, a mente. Que é o que é importante. Exatamente, a gente às vezes chega mais cansado do que foi. Porque a viagem é isso, né? A gente anda muito durante o dia,
enfim, você tá às vezes Mas não dá. essas pausas são bem necessárias. Sim, Né? Essas são bem necessárias. Até para você se reprogramar realmente. sim, Né? Às vezes em viagem eu dou uma parada, assim, vejo meu caminho, e aí, é isso mesmo? Quando eu voltar, o que é que eu vou fazer? sim. Né? O que é que eu vou procurar de novo? Aham. É bem legal, é bem interessante, eu gosto muito. Em relação, eu gosto muito de fazer essa pergunta para os convidados. O que fez você escolher a odontologia? Ah, tá. A odontologia sempre foi minha escolha, desde criancinha. Olha, que Sempre legal. quando me perguntavam, o que é que você vai ser quando eu crescer? Sempre falei, vou ser dentista. E isso é uma coisa assim que minha família e meus amigos mais próximos sempre falam, comentam, poxa, como você sempre foi decidida por aquilo ali. E eu não sei nem dizer assim, de onde veio realmente, porque eu era muito criança quando eu decidi, quando eu dizia que seria. Mas a minha dentista da vida, né, Rosana Salles, acho que você conhece. Sim, conheço demais. Hoje ela mora na Na Itália. Itália, né? Mas é Muitos uma anos já. dentista de mão cheia, assim, é um grande exemplo. É periodontista também. Ah, legal. E por coincidência, na verdade, a influência que Rosana teve sobre mim, né, como dentista, eu ainda não era estudante quando eu fui paciente dela e dizia, pai, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ser uma dentista igual a ela. Que Porque legal. ela sempre foi muito dedicada, muito estudiosa Aham. e competentíssima, assim, com uma habilidade manual incrível. E assim eu fiz, né? Fiz vestibular para odontologia, passei, e sempre gostei muito, sempre fui apaixonada. E por coincidência, fui arrebatada pela periodontia, Sim. mas confesso que essa influência da periodontia não foi de Rosana. Foi a odontologia, eu tive influência dela. Mas por coincidência eu segui a mesma especialidade que ela. Que legal. E a gente ainda tem contato até hoje, apesar dela... De vez em quando ela me mandou uma mensagem há alguns anos atrás, até perto da época da pandemia, que ela ia indicar aqui em Salvador, ela precisava de uma indicação aqui em Salvador, uma determinada situação, eu falei com ela. Mas ela é uma pessoa muito legal, ela tinha sala 901 lá no exatamente. É uma queridíssima. E foi bem legal, bem bacana, assim, na época ela sempre trocava informações, muito apaixonadora, assim, poxa, Sérgio, o que é isso aqui, o que é essa imagem pode ser? E a gente sentava, via as imagens juntos, então eu sempre percebia nela esse olhar que você fala, né, do perfeccionismo, da vontade de estar ali fazendo porque gosta do que está fazendo. Sim, isso é muito eu acho bom. que aliou muito, assim, a minha vontade, a inspiração que eu tive nela, eu acho que eu dei sorte em ter uma dentista, né, que amava realmente a profissão e conseguia passar aquilo ali. Sim. E aí, juntou Veja tudo. que as foi muito inspirações legal de isso. vida, né, de escolhas profissionais, são sempre por uma pessoa que é uma referência pra gente, né? Isso é importante, né? Importante. A gente vê que aquela pessoa deixou uma semente em você que você nem percebeu, que ao longo dos anos foi transformando naquilo que você queria. Muito legal. Então bom. é isso, eu sempre quis ser dentista e sou super feliz com a minha escolha e com a minha profissão. Realmente eu nem me vejo fazendo outra coisa. Não, mas é isso, né? Tá dentro daquilo para você fazer sem exercer o seu trabalho sem estar trabalhando, na verdade. Não ser um trabalho, ser um momento de felicidade, de diversão, né? Daquilo que você realiza. Isso é muito bom. Eu sou muito grata a Deus por isso, porque nem todo mundo tem esse privilégio, né? Sim, eu acho um grande privilégio trabalhar com aquilo que você ama. Aquilo que eu amo. É verdade. É um grande privilégio. É isso aí. Isso aí, né? Até porque, quem é que não gosta de tirar um pedaço de gengiva, né? Eu vou te falar, eu tenho um viés enorme. E hoje, eu não sei se você concorda comigo, mas a quantidade de pessoas ali na faixa de seus 30 a 45 anos que hoje chegam lá no consultório que já tem um certo nível de retração gengival, 2, 3 milímetros por causa de bruxismo, eu me vejo indicando para talvez um quarto dos pacientes, 25% dos pacientes, hoje um certo nível de reconstrução gengival. Sim. E assim, é gostoso de fazer. É uma delícia. É uma delícia de fazer. Nossa senhora. Tem
um sabor melhor. Tem um sabor melhor. A nossa profissão, a área cirúrgica, não é à toa que atrai tanta gente, né? E vamos aproveitar nisso, né? Falando de coisa boa, vamos parar por aqui. Eu acho que já deu pra gente conversar um pouquinho, pro pessoal aí que tá acompanhando conhecer quem é doutora Juliana, além da doutora Juliana, saber que ela gosta de viajar, que gosta de dar uma corridinha ali na nossa querida Orla de Salvador. E passar aí para o professor Sérgio finalizar e agradecer. Ju, eu sempre, quando a gente montou o projeto, eu tinha dito para a Giovana, não, eu quero que Juliana seja uma das primeiras, porque eu sei que ela é uma pessoa super carismática e que realmente tem um conteúdo interessante para as pessoas que estão assistindo, e eu acho que foi exatamente isso, né? Minha sensação foi essa. Obrigado por ter aceito estar aqui com a gente, para acreditar nesse projeto, e que outras oportunidades apareçam aí para a gente estar, né, além do nosso dia a dia, a gente está sempre trocando, né, planejamentos, pacientes, né, porque a radiologia está sempre lidando com isso diariamente, né? Mas obrigado mesmo por ter aceito e espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a vocês dois, obrigada mesmo, né, por lembrar de mim, por deixar eu fazer parte desse projeto tão legal, tão bacana. Como eu já tinha dito, realmente foi um prazer para mim, uma honra muito grande, né? E é isso, muito sucesso para vocês, é o que eu desejo. Obrigado. Eu acho que esse projeto aqui já deu certo, não tem como dar errado, e estarei sempre na torcida. Obrigado, Ju. Estou à disposição também para ajudar sempre que quiserem, e à disposição para tocarmos tudo que a vida nos oferece. Não deu muita moral não, senão a gente vai abusar. Pode abusar. Pode abusar, sim. Foi ótimo. Pois gente, pessoal, mais uma vez obrigado. Agradecer mais uma vez aqui a presença da professora Juliana Daltro, e também lembrar vocês, né, de se inscrever no canal para receber as notificações. É um bate-papo que inicialmente vai começando quinzenal, mas a nossa ideia é que a gente faça semanal nossos programas. Então, você se inscrevendo vai receber a notificação, né, toda segunda-feira os programas serão postados. Ok? Um abraço e até a próxima edição. Beijo, pessoal. Obrigada.